O filme começa com um jovem chamado Ricky Ho sendo preso por arrasta pra cima e condenado a 10 anos de prisão. Com um tratamento justo, uma sentença assim poderia ser tolerável, mas no futuro, todas as prisões passaram a ser privadas. Isso significa que dentro de suas paredes sombrias, os diretores impõem suas próprias regras distorcidas. Esses sujeitos obscuros usam os presos como seus escravos pessoais, mas eles não têm ideia de quem acabou de passar pela porta deles. Um ônibus cheio de presos passa por pontos de controle fortemente vigiados, indo para uma instalação de segurança máxima. Como todas as outras prisões neste mundo futurista, ela é de propriedade de uma empresa privada. Entre os novos detentos está Ricky Ho, condenado a 10 anos por agressão e arrasta pra cima. Ricky imediatamente mostra desafio, ignorando ordens e atravessando direto pelo detector de metais. Alarmes disparam e guardas correm para ele, pensando que está armado, mas o raio-x revela 5 balas presas dentro do corpo dele. Um guarda oferece ajuda para removê-las, mas Ricky casualmente diz que vai guardá-las como lembranças por mais alguns anos. A prisão é dividida em 4 seções: Norte, Sul, Leste e Oeste. Cada bloco tem um capitão entre os presos que governa sua área com permissão da administração. Juntos eles se chamam orgulhosamente de a Gangue dos 4. Numa manhã, Samuel, o braço direito do capitão do bloco norte, está ocupado intimidando e espancando um preso idoso no banheiro. O velho está quase cumprindo sua pena, mas Samuel ameaça que ele nunca sairá mais cedo, a não ser que o próprio Samuel permita. Para deixar o ponto claro, Samuel destrói um pequeno trenzinho de brinquedo que o velho construiu com carinho como presente para o filho. Enfurecido e desesperado, o velho perde a calma e avança contra Samuel segurando uma plaina de marcenaria. Samuel rapidamente pega a arma e o acerta brutalmente no rosto. Ouvindo o barulho, um guarda entra correndo, imediatamente do lado de Samuel e sua turma. De repente, Rick intervém, derrubando Samuel de um jeito tão perfeito que o valentão cai de cara numa tábua cheia de pregos. Os capangas de Samuel nervosos arrastam seu chefe ferido, com medo de encarar esse novo preso durão. Mais tarde, cuidando do rosto machucado, Samuel trama vingança. Seus amigos sugerem contratar um brutamontes chamado Zoro, que estava preso novamente em confinamento solitário por quebrar regras. Samuel se encontra secretamente com um guarda corrupto, pagando com seu salário especial de preso para acelerar a libertação de Zoro. No dia seguinte, os guardas cercam o preso idoso de novo, friamente informando que sua liberação antecipada foi negada. Eles o acusam falsamente de escrever cartas secretas para a esposa e o filho sem permissão. Ele protesta chamando-os de mentirosos, mas só recebe socos em troca. Com o coração partido, percebe que não tem mais nada para viver se nunca mais verá sua família. Ao cair da noite, os presos encontram o velho pendurado, sem vida, numa corda. Todos sussurram tristemente sobre o quanto sua prisão foi injusta. Ele só havia atropelado alguém por acidente, correndo com sua esposa grávida para o hospital. Rick ouve a conversa dos presos e vai até o pátio da prisão prestar a última homenagem. Ele quebra as correntes que seguram o corpo do velho e cuidadosamente coloca o trenzinho de brinquedo, agora perfeitamente reparado por suas próprias mãos, suavemente na mão do falecido. Na manhã seguinte, Rick e Samuel estão tomando banho quando Zoro aparece de repente, bloqueando a porta como uma geladeira gigante e zangada. Sem hesitar, o Brutamontes ataca Rick, desferindo um soco esmagador que o joga pelo quarto e o arremessa violentamente contra a parede oposta. Rick se levanta e enfrenta o gigante. O próximo ataque de Zoro é de força sobre-humana, mas o soco de Rick atravessa a barriga do grandalhão, que cai no chão agonizando. Samuel corre com um espeto cravado na palma da mão de Rick, mas este nem se mexe. Em vez disso, quebra os dedos de Samuel com calma e o derruba com um soco forte. Os guardas gritam para Rick se render, mas são interrompidos pelo Capitão Rai do Bloco Norte, que quer Rick e sua turma. Rick claramente não está interessado. Eles o levam de volta para a cela, onde ele sente uma dor aguda no peito. Rick respira pesado e recorda um momento do passado, quando ainda era um garoto do ensino médio indo visitar o túmulo dos pais. Lá conheceu um estranho misterioso que se revelou seu tio Shan Kui, um mestre de Kung Fu. Shan Kui desafiou Rick a mostrar suas habilidades de luta, bloqueando facilmente o ataque furioso do jovem e decidindo torná-lo seu aluno. Desde então, Rick treinou todos os dias no cemitério, dominando sua energia Shai para esmagar enormes pedras sem esforço e suportar golpes poderosos no peito. Na realidade, Rick é levado ao vice-diretor, um sujeito desagradável conhecido como Cíclope. Esse cara charmoso está ocupado se empanturrando de bife, usando um gancho de ferro no lugar da mão esquerda e ostentando orgulhosamente um olho artificial.
Ciclope começa a interrogar Rick, perguntando por que arrastou para cima um gangster poderoso e o que tem feito nos 2 anos desde que saiu do orfanato. Quando Rick se recusa a falar, Ciclope o chama e mostra uma carta de fora. Ele prende a mão de Rick com o gancho e o soca no rosto, ameaçando a namorada de Rick, cuja foto estava na carta. Isso faz Rick perder o controle completamente. Ele quebra a mesa ao meio, joga um guarda pelo quarto e parte para a ação, desviando de uma bala no ar com uma bandeja de metal. Rick prende Ciclope num canto e quase o arrasta para cima, parando no último instante. Em vez disso, pega a foto e volta para a cela. Lá, Rick tira uma flauta e toca uma melodia, lembrando tempos mais felizes. Um ano antes, passou dias despreocupados ao ar livre com a namorada Yen. Na manhã seguinte, o capanga de Samuel, agora sem proteção, enfrenta a justiça dos presos que ele havia intimidado. O capitão Hai intervém para impedir a execução, mas um homem chamado Quan protesta furiosamente e desafia abertamente a autoridade de Hai. Por essa afronta, Hai rapidamente corta o rosto de Quan com uma lâmina. O vice-diretor quer ensinar uma lição a Rick e entrega uma faca a Hai, ordenando que resolva o assunto. Hai se vê em Rick e se arrepende de ter que lutar contra ele. Rick exige a liberação de Quan antes da luta, mas os presos avisam que é inútil. Quando Hai exibe suas tatuagens, ninguém consegue pará-lo. Certamente, Hai lança cacos de vidro nos olhos de Rick, cegando-o temporariamente. Ferido no braço, Rick cai no chão. Ele consegue lavar os olhos e recuperar a visão justamente quando os outros presos se juntam a ele. Num movimento rápido, desvia do ataque de faca de Hai e acerta um golpe, chocando todos. Rick enrola o braço ferido para conter o sangramento. Hai, derrotado, tenta reagir uma última vez, mas é parado por Rick, que dá um soco final poderoso. Hai cai derrotado. Após a luta, presos furiosos se revoltam e atacam Ciclope, mas os 3 capitães restantes o protegem. Todos insistem que Rick se vingue e elimine a gangue dos 4, mas ele não quer mais sangue. Em vez disso, carrega o corpo de Quan, recusando o caminho da vingança. Ciclope, vendo uma oportunidade, oferece a Rick o cargo de capitão do Bloco Norte. A atenção dele é desviada para Alan, afilhado de Hai, que lamenta a morte do pai. Rick ensina Alan a tocar música com uma simples folha verde, mas quando Alan tenta, não consegue emitir som porque os capitães arrancaram sua língua para impedir que revelasse seus segredos. Comovido pela dor do garoto, Rick lhe dá sua própria flauta de presente. Em troca, Alan oferece folhas de papoula, um presente do capitão do Bloco Sul. Rick fica horrorizado ao descobrir que os capitães administram uma plantação ilegal de ópio dentro da prisão. Enquanto isso, os capitães se reúnem para decidir o que fazer com Alan, que se aliou a Rick. Em uma reviravolta cruel, matam Alan e deixam seu corpo no pátio como aviso para futuros traidores. Devastado pela morte de Alan, Rick destrói a flauta em fúria. Ciclope fica furioso com o vazamento do segredo da plantação, mas Rick já está incendiando os campos de papoula, destruindo o Império. O capitão do Bloco Sul, Hang Chun, confronta Rick e o ataca com mortal Kung Fu, desferindo um golpe brutal no coração de Rick. Enquanto isso, o caos explode com presos tentando fugir usando a distração. Ciclope, em pânico, ouve que o diretor da prisão retornará em breve das férias no Havaí. Ele ordena a Chuchi uma ativação do Plano Zero. Rick, deitado no chão e segurando o ferimento, recorda os ensinamentos do mestre e encontra forças para reagir. Ele se levanta e enfrenta os 3 capitães. Um deles prende Rick com facas amarradas em cordas, preparando-se para matá-lo, mas Tarzan, o bruto do grupo, intervém, querendo a honra de matar Rick para si. Enquanto discutem quem vai acabar com Rick, o sistema automático de armas do Plano Zero é ativado e balas chovem das paredes. Todos se jogam no chão para se proteger. Tarzan agarra Rick e o arrasta para uma sala próxima, mas para o horror deles, a sala começa a encher com cimento líquido. Rick consegue socar a porta de ferro e puxar o capitão atordoado para fora. Ciclope planejava sacrificar Tarzan, mas com o plano falhando, confronta Rick na escadaria. Rick está pronto para expor a plantação ilegal de Ciclope, mas ao tentar atacar, o cimento endurece, prendendo Rick no lugar. Ciclope o captura. No dia seguinte, o diretor da prisão chega, descendo do carro com seu filho mimado Wang. Wang, um pirralho que acha que o mundo lhe deve tudo, despreza Cíclope como se fosse lixo. Mas o karma não demora. Wang tropeça no tapete vermelho e assim, o diretor ordena que um preso perca um olho por colocar o tapete mal colocado. Brutal, mas é assim que o poder funciona naquele lugar. O diretor então repreende Ciclope, furioso pelo caos durante sua ausência, especialmente ao saber que a plantação de ópio pegou fogo. Ciclope tenta salvar a situação, apontando Rick como responsável. Rick está acorrentado e preso no cimento da cabeça aos pés, como uma escultura moderna fracassada. Quando vê o convidado, Rick se liberta num flash, agarra o diretor pelos pés da cela e jura puni-lo pelo império das drogas. Wang entra em pânico e grita que Ciclope salvou o pai dele. Nesse momento, Tarzan derruba a parede como um trator vivo.
lançando Rick para trás e prendendo-o com barras de ferro tortas. A surra começa, um espetáculo para o diretor e seu filho, mas Rick não fica no chão por muito tempo. Libertando-se novamente, aplica um uppercut que desloca a mandíbula de Tarzan, seguido de um soco que esmaga o punho do inimigo. Tarzan cai desmaiado. Rick permanece firme, gritando que presos não são insetos, são pessoas. Mas o diretor tem outros planos. O teto da cela começa a descer lentamente, ameaçando esmagá-lo. Rick resiste com toda a sua força, segurando a pesada laje com puro poder de vontade, mas Ciclope ainda tem uma carta na manga. Libera um choque elétrico que derruba Rick no chão. Parece o fim, até que Tarzan, quase morto, se sacrifica para salvar Rick. Rick se liberta, quebrando as barras de ferro, mas quando tenta salvar Tarzan, é tarde demais. O teto esmaga o gigante. Consumido pela raiva e tristeza, Rick lembra a todos que até Tarzan tinha pessoas esperando por ele lá fora, entes queridos esperando por sua liberdade. Mas seu discurso é interrompido quando uma porta se abre sob seus pés. Rick despenca, acorrentado e preso, caindo numa cova no centro do pátio da prisão. O diretor declara que, pela rebelião, Rick será enterrado vivo como aviso para os demais. Guardas ordenam que os presos restantes cubram Rick com terra. Ele não resiste e ainda diz para não arriscarem suas vidas por ele. O diretor deixa claro que se Rick sobreviver 7 dias enterrado, será libertado. Ciclope, estrategicamente, enfia um tubo de bambu oco no chão, dando a Rick apenas ar suficiente para sofrer mais. Ao cair da noite, preocupação se espalha entre os presos, mas através da escuridão, uma melodia suave de assobio atravessa o pátio. Rick ainda luta. Os dois capitães sobreviventes tentam calar Rick, tampando o tubo de bambu com um pedaço de carne, mas Rick, sendo um sobrevivente hardcore, quebra o bambu ao meio e usa a carne como sua próxima refeição. Faminto e enterrado, Rick se apega às lembranças de seu amor perdido, Ian, num flashback doloroso. Ian é vista caminhando para casa à tarde da noite, quando encontra homens traficando e usando ópio. Um dos gangsters a vê e a sequestra. Ela consegue escapar, mas em pânico, escorrega do telhado e cai, morrendo. Essa tragédia alimenta o ódio ardente de Rick pelo tráfico de drogas. Consumido pela vingança, Rick rastreia o responsável. O gangster atira 5 vezes no peito dele, mas Rick nem se mexe. Ele derruba o homem com um golpe fatal, selando seu destino como herói e condenado. É por isso que Rick está atrás das grades. Escolheu a vingança em vez da justiça. Após 7 dias extenuantes, apesar das tempestades e tormentos inimagináveis, Rick é retirado do túmulo vivo. Ele salta do escavador, mas não há tempo para respirar. Os capitães atacam imediatamente, querendo terminar o que o túmulo não conseguiu. Os presos estão cansados da injustiça sem fim e das promessas quebradas. Eles se rebelam, mas Rick acaba jogado de volta na masmorra como um animal selvagem. Mesmo acorrentado, Rick se recusa a quebrar, declarando que um porco e um lobo nunca podem ser amigos. Por sua afronta, ele leva uma forte pancada na cara com uma chave inglesa. Naquela noite, um dos amigos de Rick arrisca tudo para trazer comida e palavras de incentivo. Mas nada escapa ao olhar atento do vice-diretor. Pela manhã, Ciclope encontra o traidor e dá um golpe fatal, ansioso para exibir o corpo como aviso. Mas quando vai se gabar, Rick não está lá. Descobre-se que Rick está escondido perto do teto, esperando como um tigre nas sombras. Ele embosca os guardas, mata o assistente e fere Ciclope. Reforços chegam. Alimentados pela raiva, os presos atacam Ciclope. A rebelião explode. Presos enfrentam os guardas numa luta intensa para se libertar. Rick lidera a investida que faz os guardas recuarem. Ele agarra Ciclope, exigindo ser levado até o diretor. Enquanto isso, o diretor e seu filho mimado estão na cozinha provando pratos e punindo chefes por sabores que não correspondem aos seus padrões elevados. Mas a crueldade deles é interrompida quando Rick invade a cozinha. A batalha final começa. Os capitães restantes atacam os aliados de Rick, enquanto ele enfrenta 2 mestres de artes marciais. Um deles, Kuan-Nu, derrama água fervente em Rick, mas o karma age rápido. A perna de Kuan-Nu fica presa num barril e Rick termina o serviço. O último capitão sobrevivente tenta fugir, mas o diretor não tem espaço para covardes. Ele o atinge com uma bala explosiva. Mas o diretor não é um homem comum. Ele é um mestre de artes marciais com uma transformação monstruosa. Ele se torna um gigante grotesco e desafia Rick para um duelo final. O monstro esmaga Rick contra um pilar de pedra, mas Rick rebate, desferindo um soco que atravessa o corpo da fera. Mesmo assim, o diretor não cai. Sua força cresce a cada ataque, alimentando-se da energia de Rick. Mas Rick está cansado de brincadeiras. Reunindo forças, ele arremessa o diretor. Ele acaba com o caos, encerrando a luta entre presos e guardas. Com um ato final, ele derruba o muro da prisão, liderando seus companheiros para a liberdade. E foi assim que Rick transformou um pesadelo numa vitória.